Olá, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Vamos dando um joinha aí, uma boa noite aqui no grupo. Boa noite. Boa noite, tudo bom, pessoal? Ok, vamos lá. Como foi o dia de vocês? Coloque aqui no chat. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estava ansioso, porque hoje foi um dia, assim, diferenciado. Aqui onde eu tô, caiu uma chuva, mas foi uma chuva torrencial, e foi assim, coisa de doido. A luz caiu, eu falei, olha, não é possível que eu vou chegar às 8 horas sem luz para estar com os meus amigos lá no grupo. Comente aqui no grupo, onde você mora, choveu? Vamos ver aqui. Vamos colocando aqui. Nós já estamos com 26 pessoas. Legal. Isso aí. Pessoal, olha só. Vamos começar aqui interagindo um pouquinho, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer para você. Eu sei que esse foi o primeiro dia, foi um dia talvez diferente, e já começamos talvez com uma certa ansiedade, porque tomamos uma decisão. Mas olha, toda grande caminhada, ela começa com um primeiro passo. E todo primeiro passo só é dado depois que eu tomo a decisão. E vocês já fizeram a primeira parte, vocês tomaram a decisão. Talvez a caminhada seja um pouco complicada, mas estamos aqui para juntos nós conseguirmos fazer isso acontecer. Alguém está dizendo que está sem áudio? Os demais estão me ouvindo ou só o Éder que está sem áudio? Escuto bem. Ah, ok, então. Então, o Éder, eu acho que você precisa ativar o seu áudio aí. Olha aqui, ó, a Rosângela está dizendo que em Guarulhos, chuva só para molhar o asfalto. Em Sorocaba, choveu pouco. Aqui em São Roque, a coisa foi brava. A coisa foi brava. Mas vamos lá, então, falando sobre a decisão. Vocês já tomaram a decisão, esse é o primeiro passo. E agora é só fazer uma caminhada. Lembra que ontem a gente repetiu 3 vezes tomando a decisão. Eu decidi parar de fumar. Então é uma decisão e a gente precisa batalhar para que essa decisão se torne efetiva. Eu gostaria de saber também quantos aqui conseguiram cumprir o desafio do dia. Você se lembra que ontem nós mandamos no WhatsApp um PDF com um desafio? Também nós colocamos um vídeo de uma doutora falando sobre qual era o desafio, que tinha a ver com as nossas decisões e sobre controlar o nosso pensamento. Só para relembrar aqui um pouquinho, ela disse para a gente, e eu achei isso muito interessante, que nós não conseguimos controlar o pensamento. Ele vai vir na nossa cabeça, mas depois que ele vem, eu consigo dizer para ele, para, e ele não dá sequência. Então, quantos aqui conseguiram cumprir o desafio de relaxar, colocar a mente no lugar e firmar isso dentro da sua cabeça? Eu vou deixar de fumar. Vamos colocar aqui no chat quantos conseguiram cumprir esse desafio. Vamos lá, estou esperando vocês aqui. Eu gostaria que você colocasse aqui no chat também qual foi a sua maior dificuldade hoje. Eu já vi aqui que alguém disse que teve dificuldade, achou o dia difícil e acabou fumando um cigarro durante o dia. Quantos aqui, coloquem aí no chat também, quantos conseguiram não fumar nenhum cigarro no dia de hoje? Vamos ver aqui quantas pessoas conseguiram passar esse dia sem nenhum cigarro. Se você não conseguiu passar o dia sem nenhum cigarro, coloque aqui se você conseguiu diminuir nesse primeiro dia. Então, olha, talvez eu não consegui ficar o dia inteiro sem cigarro nenhum, mas eu, por outro lado, também não fumei o tanto de cigarro que eu estou acostumado a fumar. Eu dei uma reduzida. Então, vamos ver aqui, ó. Estou vendo que a Carmen, ela disse que foi difícil, mas ela fumou um pouco mais que um cigarro, né, Carmen? Mas já valeu o esforço, né? Então,
Hoje, melhor do que ontem, né? Então, cada dia a gente está melhorando. O Ezequiel também tá junto com a Carmen. A Suzimar, ela disse que ela conseguiu cumprir o desafio e que a maior dificuldade foi falar no celular sem fumar. Ah, então, Silmara, esse é o seu gatilho, vamos dizer assim. Você está no celular ali, aí você lembra do cigarro. Então, mas você conseguiu, então essa foi a sua maior dificuldade. A Carmen disse que diminuiu muito, a Ruth também conseguiu diminuir muito. Vamos ver aqui, o Alexandre disse o seguinte: minha maior dificuldade é só acordar e quando acorda e quando anoitece, né? Porém, consegui diminuir de um maço para apenas um cigarro. Alexandre, tá de parabéns. É isso mesmo. Então, como eu falei, hoje melhor do que ontem, e cada dia a gente vai melhorando junto, né? Então, vamos colocando aqui e a gente vai lendo no decorrer da programação. Eu queria lembrar vocês também que nós teremos os momentos das perguntas, que vai ser sempre esse mesmo horário, das 7 às 9 da manhã. O chat no WhatsApp vai estar aberto e você tem a oportunidade de fazer todas as suas perguntas, colocar as suas dúvidas, quem sabe algum questionamento, talvez até mesmo uma dica, contar para as pessoas de forma assim, incentivadora. Nós temos muitos críticos, né? Seja um incentivador, né? Motivando os outros que estão no grupo também para perseverarem nessa decisão. Então, no seu WhatsApp, das 7 horas, das 7 da manhã até as 7 da manhã, das 7 às 9 da manhã, então o WhatsApp vai estar aberto. E aí você tem a oportunidade, então, de interagir. E aí nós vamos ler as suas perguntas e vamos encaminhar para o palestrante do dia anterior, e aí ele responderá, então, com toda atenção e com todo carinho, né? Lembrando também que o vídeo que nós fizemos ontem, né, a palestra de ontem, ela foi gravada e foi disponibilizada. Se você abrir o seu WhatsApp, você vai ver que já encaminhamos também o vídeo. Então, se por acaso você está entrando hoje e não teve a oportunidade de assistir o vídeo ontem, o link está lá disponível e você pode assistir na íntegra, então, toda a palestra. Tá? Vai ficar gravado e nós vamos deixar disponíveis para que você possa acessar. Lembre também, chame os seus amigos, chame aquelas pessoas que você gostaria que também deixassem de fumar para participar aqui conosco. Então, vamos ver aqui. A Rita disse que ela não conseguiu e ela se sentiu frustrada. Rita, não se sinta frustrada, Rita. É um passo após o outro, né? Estamos juntos aqui e hoje nós teremos mais informações que vão contribuir, então, para essa sua decisão. Deixa eu ver aqui. A Abigail já está online. Abigail, eu vou colocar agora a Abigail, ela falou conosco ontem sobre a dica do dia e ela vai introduzir para nós novamente a dica de hoje. E não se esqueça, nós teremos essa dica agora, mas ela também será enviada no seu celular para que você não perca e se programe para fazer amanhã esse desafio. E hoje, melhor do que ontem. Vamos lá, deixa eu abrir o áudio da Abigail. Boa noite, prazer, queridos, recebê-los novamente, os que estiveram ontem e os que estão pela primeira vez. Escreve ali no chat quem está hoje pela primeira vez. Então, nós estamos muito, muito felizes, né, com o que nós ouvimos de vocês, né? O importante é estar na luta, né, e não desistir, né? A batalha só está perdida quando a gente deixa de lutar. Então, enquanto estivermos lutando, né, há esperança. Então, parabéns a todos, sim? Os que diminuíram, os que não fumaram nenhum cigarro, os que ainda estão lutando, sim? E parabéns, parabéns porque vocês vieram hoje, né? Isso quer dizer que vocês querem realizar este propósito realmente. Então, a dica do dia de hoje, né, vai ser um educador físico, sim, o Everton, que ele vai nos trazer exercícios respiratórios. Eles são muito importantes para trabalhar a questão da ansiedade.
E estes exercícios respiratórios já se tem estudado que ajudam no tratamento, sim, tratamento da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico. Então, realmente são eficientes, oxigenando o nosso cérebro e nos trazendo, sim, todo o equilíbrio novamente ali dos neurotransmissores, né, para regular as nossas emoções. Então, ouçam com atenção, tentem, enquanto vocês estão ouvindo e vendo o professor falar, tentar fazer os exercícios junto com ele, sim? E como o Eric falou, se vocês perderem algum detalhe, não se preocupem que isso será enviado em forma de texto para vocês terem e repetirem durante o dia. É importante, sim, repetir isto várias vezes no dia. Então, aproveitem, sim. E depois, nosso palestrante de hoje também é muito especial. O Dr. Benício, ele é o diretor da Clínica e Spa Vida Natural, que é uma clínica de imersão, ou seja, a pessoa experimenta um novo estilo de vida saudável e especialmente focado em tratar doenças crônicas, hipertensão, diabetes, sim, depressão, ansiedade e conseguindo melhorar muitíssimo a qualidade de vida, às vezes até reverter essas doenças, né? O Dr. Benício, ele é doutorando, sim, num projeto muito bom da USP, que é sobretudo focado no diabetes, sim, e o controle e reversão dele através do estilo de vida. Então, aproveitem muito o dia de hoje e vamos então à dica do dia. Olá, boa tarde. Meu nome é Everton, eu sou educador físico e hoje quero falar com vocês sobre respiração. A respiração é uma atividade natural do corpo humano, porém, em alguns momentos, essa respiração se torna importantíssima para alguns aspectos da nossa vida. Mas para que a gente possa ter benefícios com essa atividade, a gente precisa tomar alguns cuidados. Um deles é a nossa postura. A gente precisa ter uma postura correta, uma postura certinha, ereto, para que a gente possa baixar, né, deixar o nosso diafragma baixar e assim o nosso pulmão expandir melhor. Assim a gente consegue maior, né, amplitude dele e a nossa respiração tem mais ênfase. A respiração correta também, ela faz com que o nosso abdômen ele venha para fora, ele salte, né? E isso também dá mais benefícios para a nossa respiração, traz mais benefícios para a nossa respiração. A respiração correta ajuda no fluxo sanguíneo, a gente oxigena melhor o nosso sangue e isso faz com que a gente relaxe, isso faz com que a gente consiga tomar o controle da situação novamente, tá bom? Então, um exemplo muito prático disso é a respiração dos bebês, né? Se você observar os bebês respirando, você vai ver que eles sobressaem mais o abdômen, a barriguinha deles vai mais para frente, né? Para que eles a respiração natural, a respiração normal deles, né? Então, só tem benefícios. Procure também um local onde você consiga manter a respiração de maneira consciente, para que você trabalhe isso de uma maneira mais concentrada, uma maneira mais direcionada, tá bom? Agora sim, eu vou ensinar para vocês, daqui a pouco eu já mostro, eu vou ensinar para vocês como vocês vão respirar, o ciclo de vocês, como é que vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão fazer 6 segundos, tá? Durante 6 segundos você segura o ar. E depois desses 6 segundos você vai liberar esse ar durante 6 segundos também. Esse ciclo você vai fazer durante 4 vezes. Tá? Durante 4 vezes, repetindo, inspiração durante 4 segundos, segura a apneia durante 6 segundos e uma expiração, soltando o ar durante 6 segundos, tá bom?
Então você vai poder fazer essa respiração sempre ali pela manhã, ao dormir, ou em momentos em que você sentir, né, que há necessidade, quando você estiver perdendo o controle da situação, quando você tá difícil manter o foco, quando você está ansioso, né? Esse momento é ideal para que você vá para um lugar mais retirado, vá para um lugar mais tranquilo, para que assim você possa concentrar-se na respiração, nesse exercício que vai trazer só benefícios para vocês, tá bom? Então que Deus possa abençoar, que isso possa se tornar uma rotina para você e que você vai perceber que só vai ter benefícios. Agora eu vou mostrar para vocês qual a dinâmica da atividade, tá bom? Então, ó, você vai inspirar o ar, vai puxar o ar durante 4 segundos, tá? Então vai inspirar, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Puxou o ar. Você vai segurar agora por 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai soltar esse ar, tá? Durante 6 segundos. Então solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repete de novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Observa que aqui em cima, ó, ele enche, tá? Ele enche bastante. Aí você vai prender. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai soltar por 6 segundos. 1, 2, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, voltando devagar. Você repete 4 vezes essa atividade e você vai ver que vai ter um resultado muito bom. Tá bom? Isso aí, pessoal. Eu fiz aqui enquanto ele estava ensinando, eu fiz também, e amanhã eu já vou utilizar essa dica pela manhã. Logo cedo eu vou aproveitar aí para me oxigenar. Uma das dicas de ontem foi beber água, se manter hidratado. E hoje eu estou com minha garrafinha aqui. Hoje eu mantive isso, eu lembrei. Hoje eu tentei me hidratar bastante, beber bastante água. E essas dicas, elas, então, são muito importantes, né? Então, não se esqueça, nós estaremos encaminhando ela também por WhatsApp para que você tenha ela registrada e se lembre, né? Coloque aí na sua agenda para amanhã cedo acordar, faz o exercício de oxigenação. No momento de nervosismo, de estresse, quando você está para cair naquela tentação, você para, respira também, oxigena o seu corpo e toma controle da situação. Ótima dica. Como a Abigail falou, nós temos hoje conosco o Dr. Benício, e ele que vai contribuir conosco na palestra. Já está tudo certo aí, Dr. Benício? Está no mudo, deixa eu solicitar. Sim. Aí, tudo certo. Boa Ok. noite, Eric, e boa noite para todos esses queridos aí que participam conosco. A palavra é contigo, Benício. Opa, ótimo, Eric. Viu que hoje saiu o Eric, não sei o Christian, hein? É verdade. Ai. Muito bom. Estava acompanhando aqui atentamente a toda a programação, vendo ali os exercícios que o professor Everton trabalha ali com a gente na clínica, está fazendo, ou estava ensinando.
também escutando atentamente a Abigail comentando, a introdução que o Eric fez, conversando com todos, e fiquei, olha, realmente entusiasmado de ver que mesmo quem fumou, fumou menos do que fumava. Então, isso é motivo para comemorar, viu? E aqui não há competição. Se eu vi que uma pessoa, Suzimara, disse que foi difícil para Chuchu, mas conseguiu ficar sem fumar nada, não é, Suzimara? Teve só problema ali problema não, grande desafio com o celular. Parabéns. Mas outro, o Alexandre, por exemplo, falou que fumou um cigarro, e teve gente que antes fumava mais de um maço, mais de um maço, fumou menos. Eu quero dizer para vocês que todos são vitoriosos, tá certo? Todos são vitoriosos, e cada um tem seu tempo, viu? E como médico, eu posso afirmar o seguinte, sabe para quem é mais fácil parar de fumar? É para quem tentou 10 vezes ou para quem vai tentar por primeira vez? Normalmente, para quem já tentou 10 vezes. Então, se por alguma razão houver alguma recaída, não se preocupe, você já sabe como levantar, já sabe como prosseguir. E eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim, um dia eu não passei numa prova na medicina, e daí estava triste e tal, e ela não falou para mim, mas falou para um amigo, que ela disse assim, quando a gente cai, se cai para frente, ainda assim é avançar. Cair para trás é retroceder, mas cair para frente está avançando. Então, queridos, eu só queria enfatizar isso. Realmente, ainda que algum escorregão houve, mas vocês estão no caminho da vitória, tá certo? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre esses órgãos maravilhosos, os nossos pulmões, qual a função deles, trazer algumas curiosidades, como é que eles se comportam quando nós fumamos. Logicamente, eu vou ter que falar isso daí, mas isso não vai ser a principal abordagem, não, porque eu quero falar do benefício para esse pulmão quando nós deixamos de fumar. Durante a semana, vai haver mais um companheiro, Dr. Tai, ele vai falar desses benefícios do não fumar. Mas eu quero falar especificamente em relação ao pulmão, tá certo? Vamos conhecer um pouco o pulmão? Eu vou projetar aqui para vocês. Todo mundo vê essa imagem, verdade? Dá para ver essa tela completa aí. Pois é. Então, esse menininho aí já está dando a ideia para a gente, que quando a gente faz exatamente como o professor Everton ali, ele ensinava para a gente, nós já vamos tendo grandes benefícios, ok? E olha só aqui vão aparecer alguns nomes meio estranhos, um intrincado de figuras, de nomes e de gráfico, mas eu quero que vocês somente vejam o desenho, tá certo? E eu vou indicando, eu vou ter que olhar aqui para a segunda tela para ver se eu estou apontando corretamente. Então, eu vou olhar para o lado, tá certo? Para eu poder ir acompanhando aqui na tela onde eu tenho a imagem. Olha só. Aqui, o ar entra por nosso nariz, ou nossas narinas. E esses narizes são chamados de fossas nasais também, tá? E se você já percebeu, quando a gente faz a higiene nasal, nós temos pelos dentro do nariz. E para que servem esses pelos? Servem para segurar as impurezas do ar que nós respiramos. Então, isso serve como um filtro. A gente vai respirando o ar e aquilo vai prendendo ali, tá certo? Só que não tem apenas pelos, também tem algumas sinuosidades lá dentro e muitos, mas muitos vasos sanguíneos. Sabe por quê? Porque quando a gente inspira, antes do ar ir para os pulmões, esse ar precisa ser aquecido. E olha como o Criador pensou em tudo. Colocou já
na primeira parte do nosso sistema respiratório, já colocou esse sistema para fazer o aquecimento do ar, tá certo? Depois, há uma coincidência aqui, porque a gente tem a cavidade oral, certo? Por onde a gente tem a língua e tudo mais, e aí é um encontro aqui dessa cavidade nasal com a cavidade oral. E o ar continua descendo, e ele vai descendo e alcança essa estrutura chamada de traqueia. E daí da traqueia há uma ramificação, que vocês podem perceber. Aqui são os brônquios, e depois tem umas árvores aqui chamadas de bronquíolos, e lá nas pontinhas a outra estrutura, que é essa que está aqui representada maior, que se chama alvéolo, ok? Então, aqui, essas estruturinhas, essa estrutura bem pequenininha, são os alvéolos. E os alvéolos, eles têm a função de fazer as trocas gasosas. O que é isso? Como produto do nosso metabolismo, nós produzimos um gás que é tóxico se ele permanecer dentro do corpo. Esse se chama gás carbônico, ou CO2, ok? Se ele permanecer aqui, ele vai me intoxicar. Ele é necessário, em alguma quantidade ele é necessário, mas o excesso vai fazer com que a gente possa se prejudicar. Então, no momento em que a gente expira, vamos fazer comigo? Todo mundo sopra aí comigo. Vamos lá, vamos tentar? Todo mundo, ó. Quando a gente sopra, a gente está jogando fora o gás carbônico. E quando você soprou, sopra de novo aí comigo. Vamos tentar? Sopra. Olha o que naturalmente vai acontecer. Vamos, 1, 2, 3, soprando, hein? 1, 2, 3. Tudo que puder. E o que acontece agora? Viu que naturalmente nós somos forçados a inspirar o ar? Pois é. E quando nós inspiramos, agora entra uma quantidade enorme do ar atmosférico, que não é só oxigênio. Eu tinha colocado até uma figura aqui, mas depois eu tirei, e agora estou vendo aqui que tirei e não voltei a colocar. Para dizer a composição do ar. Mas cerca de 70%, ou um pouco mais, 78%, na verdade, do ar atmosférico é um outro gás que não é o oxigênio, certo? Esses 78% são compostos, melhor dizendo, corrigindo o português, por um gás chamado de nitrogênio. E pouco mais de 20%, ao redor de 20%, é a quantidade de oxigênio na atmosfera. Só que o corpo ele sabe exatamente o que fazer com o nitrogênio, apesar de estar em muito maior quantidade, ok? E nós absorvemos unicamente ali o oxigênio, e há essa troca gasosa. E os pulmões... deixa eu falar mais uma coisa, mostrar mais algo aqui. Estão vendo essa estrutura marrom aqui? Esse é um músculo chamado diafragma. Vamos achar o diafragma aí? Coloca, olha, vai descendo a mão em cima das costelas e nesse osso aqui que a gente tem bem no meio do peito. Vai lá. Vamos lá. Vamos procurar isso? Aí, quando acabou aqui esse osso, que a gente já vê os arcos das costelas, já sente os arcos das costelas, aqui está... Incha a barriga, incha a barriga. Isso, olha aí, isso. Sabe quem está ajudando a inchar essa barriga aí? Esse músculo respiratório, o nosso principal músculo da respiração, que ele é chamado de diafragma, ok? Então, é o diafragma que ajuda com que a gente possa tanto expulsar o gás carbônico, quanto que a gente também tenha a capacidade de aspirar o oxigênio. E eu tenho uma outra figura aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só, aqui nessa figura dá para a gente ver um pouquinho melhor. E a gente chega à conclusão que os pulmões são uma verdadeira usina
de beneficiamento. Esse oxigênio que entra, ele vai fazer parte de mais uma usina depois de produção de energia. Lá dentro das células, as mitocôndrias vão produzir energia. Então, agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo, tá certo? Olha só, de novo aqui os alvéolos, e para a gente ver bem melhor como que é o esquema, só como curiosidade. Entra o oxigênio quando a gente inspira. Ao soprar, sai o gás carbônico, ok? Só que olha que coisa impressionante. Quando o oxigênio entra, ele vai ser levado pelo sangue para todas as partes do nosso corpo. E dá uma olhada nessa figura, que curiosa. Isso aqui é uma figura de verdade, é um método chamado de diafanização, onde praticamente todos os vasos sanguíneos de um ser humano são conservados. Isso daqui é um cadáver que foi retirado, do qual foram retirados os ossos, os músculos e qualquer outra estrutura, os tendões, por exemplo, e ficaram apenas os vasos sanguíneos. E olha, queridos, é vaso sanguíneo para chuchu. E eu vou trazer uma curiosidade que está na revista super interessante. Sabe, se a gente pegar esses vasos sanguíneos todos e emendar um no outro, adivinhem que distância nós conseguimos de vaso sanguíneo. Vamos ver se tem alguém bom de chute aí. Pode até escrever no chat. Quanto de vaso sanguíneo, quantos metros de vaso sanguíneo nós temos emendando um no outro? Alguém tem um palpite? Eric, me ajuda aí, você que está vendo o chat aí. Alguém tem algum palpite aí, Eric? Citaram aqui 500 metros, outro 3 campos de futebol. Eu chutei que seria uma volta na Terra. Eita! Ô, Eric, você está exagerado pra caramba, meu. Puxa Olha, vida. alguém chutou que eram 2 voltas, então eu estou na média aqui, hein? Olha só, queridos, quem chutou o campo de futebol, chutou, mas não foi muito, não. Quem chutou 500 metros foi muito pouquinho. O Eric se aproximou um pouco e sabe quanto é que é de vaso sanguíneo um emendado no outro? São cerca de 97 mil quilômetros. Isso é o suficiente, Eric, para dar 2,5 voltas, aproximadamente, no nosso planeta. Acreditem se quiser. Isso está como fonte, revista super interessante, com base em pesquisas, ok? Vejam que coisa preciosa o Criador colocou em nós. Nós somos isso. E olha, e ele colocou um sistema especial para que esses vasos sanguíneos fossem preenchidos quase que instantaneamente com sangue. Se a gente pegasse uma mangueira de 97 mil metros, ou 97 mil quilômetros, ok? E ligasse numa torneira aqui, quanto tempo essa água levaria para chegar lá no bico da mangueira, depois de 97 mil quilômetros? Bom, eu não fiz o experimento, eu não saberia dizer, mas eu acho que ia levar um tempo danado, ia levar muita coisa. Mas o nosso Criador fez de maneira tão perfeita que no bombear do coração, uma única pulsação, e esse sangue alcança imediatamente todos os detalhes, todos os lugares, os menores lugares do nosso organismo. Isso não é maravilhoso, queridos? Isso é fantástico. E, queridos, isso me leva, então, se houve tanto só pensando em respiração e transporte gasoso, se houve uma arquitetura, um verdadeiro trabalho de engenharia tão perfeito,
para que a gente pudesse gozar de muita vida, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que agora que a gente sabe desses detalhes tão preciosos, como é que nós vamos cuidar dessa estrutura maravilhosa? Imagina se você tem um carro e você teve a oportunidade, quem sabe, de comprar esse carro 0 quilômetro, ou que não tenha comprado 0 quilômetro, mas você quer cuidar do carro da melhor forma possível. E aí, eu tenho um carrinho que já tem alguns anos, mas ele está bom, muito bom. E aí, o que eu faço? Eu coloco, se ele é a gasolina ou álcool, mas quando o diesel, lembro que teve uma greve aí no passado dos caminhoneiros que faltou combustível em tudo enquanto é canto, aqui perto da minha casa tinha um posto que só tinha diesel, mas meu carro era gasolina ou álcool. E aí, eu podia colocar diesel nesse motor? Até podia. Mas vocês acham que eu coloquei diesel? Lógico que não. Por quê? Porque eu queria cuidar desse bem. É um pedaço de lata, mas um pedaço de lata que custou dinheiro e que me serve, me leva para onde eu quiser e tudo mais. Quando eu vou trocar o óleo, cada 10 mil quilômetros eu troco o óleo. Eu procuro colocar o óleo original do carro. A cada tantos quilômetros eu faço um rodízio dos pneus. E tantas outras coisas. Eu moro aqui no meio do mato, então o carro vive sujo, mas ele está, apesar de sujo, ele está lubrificado, está com combustível, está com as revisões feitas, filtro de ar, filtro da gasolina e assim por diante, tudo em dia. Engraçado que eu não coloco nesse carro nada que seja segunda linha. Eu só coloco aquilo que é indicado pelo fabricante. E é um pedaço de lata. E, queridos, como é que nós vamos continuar cuidando dessa máquina preciosa? Que é uma máquina que não apenas nos transporta, mas é uma máquina que nos une uns aos outros. É uma máquina que tem a capacidade de amar. É uma máquina que tem a capacidade de ajudar, de servir. É uma máquina perfeita, doada a nós, para nós cuidarmos dela com carinho, por um Deus maravilhoso, por um grande Criador. E olha, eu quero ainda chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Vou voltar nessa figura aqui. Estão vendo esse alvéolo? Aqui, imaginem que essas são as hemácias, não é? Os glóbulos vermelhos. Eles são como caçambinhas ou caçambonas para transportar o oxigênio e levar embora depois para os pulmões o gás carbônico. E Deus é tão sábio que ele fez essas células sem núcleo, porque uma parte da célula é núcleo. Mas essas células, as hemácias, os glóbulos vermelhos, não têm núcleo. E por que não tem núcleo? Porque ela precisa de máximo espaço para o transporte de oxigênio para todos os tecidos. Mas sabe que quando nós fumamos, e agora eu vou falar disso e depois não vou mais falar necessariamente do cigarro, tá bom? Vou voltar a falar daqui a pouquinho, uma coisinha a mais. Quando a pessoa fuma, boa parte dessa caçamba, ela é, ao invés de entrar tudo aqui de oxigênio, boa parte dela começa a ser ocupada por cerca de 4.700 substâncias diferentes presentes num cigarro queimado, presentes na fumaça de um cigarro. Que tremendo, não é? E por isso, queridos, é que muitas pessoas enfrentam graves problemas, incluindo o infarto. O infarto é a doença, amanhã o Dr. Crusch vai falar sobre isso, é a doença que mais mata no mundo. Tá? Eu estou aqui tentado a mostrar um site
Eu tentado e vou mostrar. Eric, você vai me dando uma dica aí em relação ao tempo, se eu não estou falando mais do que eu deveria, tá bom? Então, eu só quero colocar aqui, deixa eu compartilhar com vocês isso rapidamente. Olha, esse site se chama Cardiômetro. E esse cardiômetro, ele é alimentado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu vou agora... deixa eu colocar isso aqui lá do outro lado. Aí, cadê? Só um minutinho. Aqui, agora eu vou conseguir. Então, eu quero colocar aqui para vocês, olha lá. Tá vendo aí? Aqui, eu vou olhar para o lado de novo. Desde a 0 hora do dia 1º de janeiro agora, até o dia de hoje, morreram no Brasil por problemas cardiovasculares cerca de 18 mil, aqui é quase ao vivo, tá? 18.600 e agora está entrando mais um óbito, 647 pessoas. E daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer aqui, olha, nessas dicas, ó, adote dieta rica em verduras, legumes, grãos e frutas. Mas daqui a pouquinho vai falar de cigarro aqui, quer ver? Em algum momento, ele vai dando várias dicas, daqui a pouco fala sobre cigarro, ok? Que o cigarro é responsável por grande parte dessas mortes aqui. E a gente, logicamente, não quer engrossar estas estatísticas. E por que o cigarro faz isso? Porque justamente todos esses ingredientes presentes na fumaça do cigarro intoxicam o corpo, intoxicam os tecidos. E aí nós vamos tendo a falta de oxigenação daqueles tecidos. E, por consequência, nós temos a complicação de nossa saúde. Tá certo? Olha lá, o tabagismo chegou. É a maior causa evitável de doenças e mortes precoces. Ok? Maior causa evitável. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E eu quero ainda mostrar mais algumas coisas. Olha só, curiosidades ainda sobre os nossos pulmões. Dá uma olhada. Nossos pulmões têm tamanhos diferentes. Do lado direito, nós temos um pulmão com 3 partes. E do lado esquerdo, que é onde está o coração, o pulmão só tem 2 partes. Ele, num dia, vejam quantas vezes nós respiramos, em média. 25.000 vezes. Que tremendo, não? E a gente nem pensa que está respirando. Outra coisa, quando a gente faz qualquer exercício físico, um exercício aeróbico, a gente faz uma troca gasosa de 25 vezes mais do que quando a gente está em repouso. Agora, um dado que esse dado é ruim, é feio. Por ano, no mundo, 1,8 milhão, ou seja, quase 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer de pulmão. 8 de cada 10 desses cânceres são causados pelo cigarro, ok? Mas eu quero ir já terminando e falar para vocês sobre que benefícios para os pulmões. Na quinta-feira, o doutor Tai vai falar muitos outros benefícios, mas eu quero, sem fazer muita ênfase nos outros, mas em relação aos pulmonares, dá uma olhadinha aqui. Deixa eu falar aqui antes dos pulmonares. Olha lá, economia, gente. Economia. Quando a gente deixa de fumar, eu tive fazendo aqui umas contas, eu encontrei um cigarro que custava R$13. Eu não sei quanto custa o cigarro que cada um fuma. Mas eu fiz as contas, se eu fumasse um maço de cigarro por dia, no ano eu teria R$4.680, com o dinheiro daquele cigarro, de R$13. E se eu fumasse 2 maços,
eu teria mais de R$ 9.200. Já pensaram num negócio desses? Certo? Somente com a economia do que eu deixei de fumar. E eu quero perguntar aqui, não precisa me responder, mas pense, quem é que está lá na poupança hoje com R$ 4.000? Pensemos. Depois disso daqui, eu pensei, eu vou começar a fumar imaginariamente para eu economizar esse dinheiro aqui, né? Ou seja, eu vou começar a fazer de conta que fumo e todos os dias guardar R$ 13, porque eu fiquei animado para que no final do ano eu tenha essa quantidade de dinheiro aqui, viu? Isso seria uma coisa muito boa. Mas tem outras economias. Nós vamos economizar 100.000 AVCs se a população parar de fumar. Vamos economizar 65.000 casos de novos cânceres, não apenas o do pulmão. Vamos economizar 500.000 infartos. E vamos economizar, aqui no Brasil, 130.000 mortes por ano, quando a gente deixa de fumar. Vamos ter mais disposição para o dia a dia, não é? Aqui, da cavidade oral, o gosto pelo alimento começa a melhorar, aumenta a beleza, quem não quer ficar mais bonito? Até eu, né? Eu vi, outro dia eu li uma frase assim, se você não pode mudar a natureza, mude a estratégia. Eu estou tentando mudar a estratégia para ver se, né, a beleza fica cada vez melhor. E olha lá, uma pessoa que fuma chega a ter quase 10 vezes mais chance de desenvolver um câncer de pulmão e 5 vezes mais risco de sofrer um infarto. E assim por diante. Mas vamos ver agora outros benefícios. Olha lá, em apenas 20 minutos a pressão começa a melhorar, em 8 horas a nicotina vai embora do sangue, em 48 horas sem fumar o gosto dos alimentos começa a voltar. E aqui eu brifei o que eu queria fazer muita ênfase. Em 12 horas sem cigarro. Gente, quem passou hoje 12 horas, que fumou apenas um cigarro de manhã, mas conseguiu já está 12 horas agora sem fumar, olha lá, nível de oxigênio já aumentou no seu corpo. Depois de 24 horas, diminui-se fortemente o risco de um ataque cardíaco. E depois de 3 dias sem fumar, a nicotina já deixou o corpo. Então, aqui fica a dica, porque quem é que faz a gente ter vontade de voltar a fumar? Nicotina. Então, nas várias dicas aí que vocês vão recebendo, entre elas, o tomar um banho quente e esfregando o corpo como esponja e deixar a água cair depois, ajuda a tirar a nicotina que fica armazenada debaixo da pele. Mas se você conseguir vencer os 3 primeiros dias, eu quero dizer uma coisa para você, vai ser muito mais simples vencer os outros. Sabe por quê? Porque em 72 horas, em 3 dias, a nicotina, que é aquela que dá a vontade de fumar, ela vai deixar o nosso corpo, ok? E depois de 2 a 3 semanas, melhora da circulação, melhora a capacidade pulmonar, mais fôlego, mais disposição. São muitas coisas maravilhosas. E até mesmo os sintomas da abstinência começam a desaparecer. Queridos, eu vou deixar essa fotinho aqui e daqui a pouquinho vou ali para uma outra foto que eu quero mostrar para vocês. Essa foto aqui só para relembrarmos a maravilha da criação. E eu já fiz a pergunta, vou repetir. A partir desse momento, como é que nós vamos cuidar desse corpo que foi produzido de maneira tão maravilhosa? Salmista Davi diz assim, ele impressionado com a criação, ele diz assim, de maneira terrível na linguagem dele, né? E maravilhosa, eu fui formado. Olha só, ele, apesar de talvez não saber desses detalhes que a gente está conversando, mas ele já sabia que o corpo era algo maravilhoso. E nós precisamos cuidar dele. E quando a gente cuida, queridos,
Sabe que eu falei ali da economia no bolso, falei do coração, menor chance de câncer, melhor respiração, mas eu não falei de algo mais. Nós vamos poder desfrutar muito mais a companhia das pessoas que nós amamos. Não é lindo isso? Se eu cuido do meu corpo, cuido daquilo que entra, eu estou também demonstrando amor pela minha família. Porque essa família, ela vai me ter por muito mais tempo. Ela vai me ter não apenas por muito mais tempo, mas com muito mais qualidade. Tá certo? É o filho que vai olhar para o pai, para a mãe, o neto que vai olhar para os avós e vai ter tanto prazer em que esses avós estejam com eles por muito mais tempo e com boa qualidade. Pense nisso. E eu quero deixar duas figuras. Primeiro, que a gente possa pensar sobre respirar da melhor forma possível. Sem o cigarro, a gente vai respirar melhor. Mas é difícil fazer isso sozinho. Então, dá uma olhada para essa imagem aqui, rapidinho. Todo mundo olhando atentamente, viu? Para essa imagem. Troco por uma bicicleta. Alguém trocaria um cigarro por uma bicicleta? Pois é. Eu vou contar uma história para ilustrar o que eu quero dizer. E com isso vou terminar. Eu tenho 2 filhos. Os 2 são médicos hoje já. Um tem quase 30 anos e a outra tem 26 anos. A menina de 26 anos se chama Júlia. E a Júlia, ela aprendeu a andar de bicicleta muito cedo. Ela tinha uns 4 aninhos de idade, 4 a 5 anos, e ela foi à casa de um amiguinho que tinha uma bicicletinha lá, sem rodinha, e rapidamente ela aprendeu a andar. Assim, numa tarde, aprendeu a andar. Mas a Júlia, ela chupava dedo. A gente tem a gravação do ultrassom, quando ela estava na barriga da mãe, e ela estava assim, ó, dedinho na boca. E aí, a gente morava perto da minha sogra, e minha sogra adorava criança que chupava dedo. E eu tinha um repúdio por ver criança chupando o dedo, que eu pensava, vai estragar os dentes e tal. E um dia eu estava numa van, e aí vi uma moça bonita, bem alta, e que devia ter ali uns 18, 19 anos, e ela conversando com as amigas, daqui a pouco, a atenção, ela perdeu assim, e quando olhou pela janela assim, colocou o dedo na boca e chupando o dedo. Eu voltei para casa decidido depois a fazer com que a minha filhinha, que era pequenininha, não chupasse mais o dedo, que eu fiquei pensando, quando já pensou ela um dia grande e os amigos vão ficar tirando barato dela e tudo mais e tal, e eu naquela coisa. Bom, comecei então uma empreitada junto com minha esposa para fazer com que a nossa filha não chupasse mais o dedo. E tudo que vocês já fizeram com os filhos de vocês e com os netos, eu fiz, viu? Até pimenta no dedo coloquei. E nada do dedo sair da boca. Mas quando ela viu que a coisa estava ficando forte, ela começou a interagir com 4 ou 5 aninhos, também porque eu fiz uma promessa para ela. Como ela aprendeu a andar de bicicleta na bicicleta do amiguinho, eu disse, filha, você quer trocar o dedo por uma bicicleta? E ela disse, eu quero. Então tá bom. Então papai vai comprar uma bicicleta. Que cor que você quer? Rosa. Eu vou comprar uma bicicleta rosa para você. Mas tem que parar de chupar o dedo. Aí ela começou a empreitada. Ela dizia assim, papai, enfaixa a minha mão. E eu enfaixava a mãozinha dela. E colocava uma luvinha. Quando era de manhã, que ela acordava, todos os dedos enfaixados e luvinha em todos, mas esse dedo polegar estava do lado de fora, que era o dedinho que ela chupava. E olha, aí eu fiz algo mais. Eu saí,
Fui a uma loja e comprei a bicicleta. Trouxe para casa a bicicleta e disse, Juju, está aqui a bicicleta. Papai, a bicicleta! Só que você só vai poder montar nela o dia que você parar de chupar o dedo. Maldade, né? Pois é. Daí a Júlia disse, um dia me comoveu o coração, a meu e da minha esposa, quando ela disse para a gente assim, ela chegou para mim e falou, papai, faz papai do céu para eu não chupar mais o dedo. Queridos, aquela criança de 4 a 5 anos, ela compreendeu que para coisas muito difíceis na vida, ela precisava de um auxílio que viesse do alto. Era um dedo, não era um cigarro. Não era uma droga, não era uma bebida. Era um dedo. Mas ela apelou para o Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela parou de chupar o dedo, miraculosamente, depois de orar, pedindo a Deus. Na inocência dela, ela queria tanto andar na bicicleta, na inocência dela, naquela fé infantil, ela pediu oração, ela pediu para Deus ajudá-la. E sabe, queridos, fumar cigarro não é a mesma coisa que chupar um dedo. Com certeza não. É algo muito mais forte, muitíssimo mais forte. Mas, queridos, eu quero hoje fazer um apelo para vocês. Eu não sei que fé você professa. Não sei se você tem uma religião ou não. Não importa. Não sei nem se você crê ou não crê em Deus. Mas eu tenho certeza que se você apelar para Deus, Ele vai dar aquela força que você em si mesmo não tem. Tá certo? Amanhã, daqui a pouquinho, né, acabando aqui a nossa conversa, o desafio continua. Amanhã é outro dia. Amanhã são novos desafios. Mas eu quero convidar você a confiar naquele que pode todas as coisas. Tá certo? O que vocês acham da ideia? Boa ideia? Querem trocar o dedo? Não vou dizer por uma bicicleta, mas querem trocar o cigarro por uma vida com muito mais qualidade? Se é esse seu desejo, peça, confie no Senhor. Ele vai fazer a parte dele e vai ajudar você a cumprir a sua também. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Eu queria poder estar hoje falando no tete a tete, olhando no olho de vocês pessoalmente e no final dar um aperto de mão e um abraço em cada um. Assim que eu gosto de fazer com meus pacientes, viu, gente? Mas já que eu não tenho essa possibilidade, eu quero daqui, ó, nessa atitude, fazer com que vocês se sintam abraçados também. Tá bem? E de maneira especial, eu vou orar por vocês. Aliás, eu vou orar agora, não só orar daqui a pouco. Posso orar agora, Eric? Por favor. Então, tá bom. E eu quero, então, vamos orar. Permaneça como você quiser. Senhor querido, muito obrigado, porque o Senhor realmente nos formou de maneira espetacular. Nas palavras do salmista, da maneira terrível e maravilhosa. E sabe, Senhor, como médico, como pesquisador, eu tenho descoberto, não é que eu tenho descoberto, tenho verificado o que já descobriram, tantos detalhes preciosos da criação, né, desse corpo que o Senhor nos deu. E louvo o teu nome por isso. E, Senhor, estou aqui diante de pessoas que não conheço ainda, a não ser a Ellen, que eu já vi aqui, que a Ellen já me cumprimentou, não é porque ela convidou pessoas para estarem aqui, mas não conheço as outras pessoas participantes. Mas tu conheces. E o Senhor sabe exatamente qual é o desafio, o tamanho do desafio para deixar esse vício. Mas, Senhor, se essas pessoas, elas estão aqui, é porque elas tomaram uma decisão. A decisão é, eu não quero mais fumar.
Mas, Senhor Deus, entre decidir e cumprir, é difícil, Senhor. Então, assim como o Senhor fez lá com a Júlia no passado, que era uma coisa tão singela, faz também com todos esses queridos aqui. Que tua graça acompanhe a todos. E todos sejam vitoriosos. Nós assim te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, um grande prazer ter estado aqui com vocês, tá certo? Eu estou à disposição para se alguém quiser falar alguma coisa, o Eric vai continuar conduzindo a dinâmica aqui do grupo, mas eu fico por aqui à disposição. Obrigado, Benício. Pessoal, que privilégio ouvir e aprender tanta coisa importante. Às vezes algum nome que a gente não está acostumado, mas a mensagem foi motivadora, inspiradora e instrutiva, né? Falando em ser instrutiva, a Abigail, ela vai entrar aqui mais um minutinho, que ela vai passar mais algumas instruções e nós finalizamos na sequência. Eric, posso cumprimentar uma pessoa que eu acabei de ver aqui, além da Ellen? É a Neuza Bibi. Neuza, um abraço para você, querida. Muito bem, queridos. Felizes, né? Cada dia é um aprendizado, né? Motivações, ferramentas. Então, realmente, animamos e incentivamos a que você volte amanhã e que também traga outras pessoas. E só deixar um recado, sim? De você não esquecer de ler o checklist, sim? Que a gente enviou. E nesse checklist, você vai ter várias dicas para, ao longo do dia, você colocar na prática, né? Que são práticas ou coisas que vão lhe ajudar na desintoxicação, no controle da ansiedade, sim? Vão te ajudar a lidar melhor no dia, né? Que já é difícil, né? Então, não deixa de ler, sim? Lê e tenta colocar, fazer o checklist e amanhã traz a tua experiência, sim? Como que foi, se você conseguiu fazer, sim? No grupo de WhatsApp também coloca tuas vitórias, não só as perguntas, sim? E se você tiver perguntas do checklist, também pode fazer. Perguntas sobre a palestra de hoje, sim? Então, aproveitem ao máximo todos os recursos e estamos à disposição, realmente, para ajudá-los. Então, muito, muito obrigada por estar aqui hoje e uma boa noite para todos. Boa noite a todos, pessoal. Não se esqueçam, amanhã das 7 às 9, o WhatsApp está aberto. Aproveitem a oportunidade e coloquem no seu reloginho para despertar. Amanhã, 15 para as 8, estamos aqui novamente. Que Deus te abençoe e até amanhã.